Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Nos encontramos hoje para descobrir os melhores fones de ouvido sem fio de 2021 disponíveis na Amazon. Mas antes de dançar, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações. Aqui vamos nós. Vamos descobrir imediatamente os 7 melhores fones de ouvido sem fio de 2021 disponíveis na Amazon. Nestes fones de ouvido encontramos o famoso formato de fones de ouvido promovidos pelo fabricante há vários anos. Na verdade, esses fones de ouvido estão entre fones de ouvido abertos e fones de ouvido intra-auriculares, e este é o seu ponto forte. Observe também a presença de uma certificação IPX4, portanto são resistentes a respingos e transpiração. Para controlar os fones de ouvido Bose, você precisará usar as superfícies de toque da parte externa de cada fone de ouvido. Muitos atalhos estão disponíveis e podem ser configurados diretamente no aplicativo. Um dos grandes pontos fortes destes fones é a redução de ruído. A Bose oferece 10 níveis de redução de ruído que vão desde o isolamento total até a transparência absoluta. Entre outras funções interessantes está também a pausa automática da música e a ativação do modo de transparência com a retirada de um fone de ouvido. Os fones de ouvido Bose oferecem um som super agradável ao ouvido. No geral, é portanto um som bastante equilibrado que a Bose nos oferece, o suficiente para satisfazer o maior número de pessoas. Em se tratando da autonomia dos fones de ouvido, a Bose anuncia um uso de até 6 horas. Desde sua última geração de fones de ouvido, a Sony tem feito grandes esforços em termos de design. A forma dos fones de ouvido foi muito melhorada. Certamente muito volumosos, eles são todos iguais, muito mais afiliados e, portanto, muito mais discretos uma vez no ouvido. O conforto e o suporte dos fones de ouvido também são excelentes. E agradecemos a generosidade do fabricante em termos do número de dicas fornecidas. Um total de 7 pontas estão disponíveis para encontrar o tamanho perfeito para a sua orelha. No entanto, você terá que ter cuidado com ambientes aquáticos, uma vez que os fones de ouvido da Sony não se beneficiam de nenhuma resistência à água. Os controles são colocados em 2 superfícies táteis, distribuídas na parte traseira de cada fone de ouvido. Os fones de ouvido da Sony também ganharam detectores de porta, cuja presença é muito apreciável. Eles permitem que a música seja pausada automaticamente quando você remove um fone de ouvido. O aplicativo móvel Sony Headphones Connect permite que você gerencie todos os atalhos e configurações de seus fones de ouvido. A Sony também possui redução de ruído ajustável em 20 níveis diferentes e continua sendo uma das melhores redutoras de ruído do mercado. A reprodução do som é balanceada e precisa. Os agudos são claros e os graves são muito responsivos. Nenhuma distorção é relatada e o respeito pelos selos é irrepreensível. Por fim, a autonomia dos fones de ouvido da Sony também é excelente e ultrapassa 6 horas e meia. Os fones de ouvido Oppo Enco X oferecem um design que lembra o do AirPods Pro. Sem surpresa, portanto, encontramos um formato intra-auricular e uma pequena haste em cada fone de ouvido. O Enco X dá uma impressão geral muito boa. O plástico brilhante não é de má qualidade e tem um certo lado elegante confirmado pelas linhas bastante curvas do produto. Os controles de toque também podem ser configurados diretamente por meio do aplicativo Hey Melody. Atalhos e configurações de som serão feitos por meio disso. Muito bom, o aplicativo oferece um teste de ajuste de fone de ouvido. Este último pede para colocar os 2 fones de ouvido, então se encarregará de tocar algumas notas. Falando em redução de ruído, ele é muito eficaz. Excelente em frequências baixas, não é tão bom em frequências altas. Na autonomia, os fones de ouvido Oppo permitem ouvir um pouco mais de 5 horas. Aguarde 1h30 para recarregá-los totalmente. Na reprodução de som, os Enco X surpreendem pelo nível de detalhe que oferecem e principalmente nos agudos. A assinatura sonora não apresenta grandes desequilíbrios e, portanto, permite certa versatilidade aos fones de ouvido. Os desempenhos são, portanto, excelentes.
Um dos principais argumentos dos novos fones de ouvido da Jabra estão em seu tamanho. O design também é bem pensado. Eles vêm perfeitamente para cravar no pavilhão da orelha sem ter uma haste. Portanto, eles pretendem ser mais discretos do que seus irmãos mais velhos e do que alguns de seus concorrentes. Os fones de ouvido Jabra são intra-auriculares. Para garantir o conforto do maior número de pessoas, a marca disponibiliza 3 pontas para se adaptar à morfologia de todas as orelhas. Ao contrário da Sony, que optou pelo toque, a Jabra decide instalar botões físicos que ocupam grande parte da superfície externa. Outro ponto interessante é a certificação IP55, que promete resistência ao suor e a respingos de água. Mesmo assim, uma pequena decepção: a ausência de redução de ruído ativa. A Jabra se contenta em apostar em seu design pensado para reduzir o ruído passivo. O aplicativo Jabra Sound Mais permite que você gerencie as configurações dos fones de ouvido, visualize o nível da bateria dos fones e do case e atualize o firmware. Muitas outras opções estão disponíveis no aplicativo e permitem que você configure seus fones de ouvido como desejar. Na autonomia, nos deparamos com fones de ouvido que podem nos acompanhar por boas 7 horas antes de retornar para reabastecer em seu case. Finalmente, na qualidade de som, tudo dá certo. Nenhuma falha real deve ser notificada, exceto talvez por um grave um pouco abafado. A marca Anker nasceu em 2017 e hoje nos oferece seu último modelo, o Liberty Air 2 Pro. Os fones de ouvido Anker são intra-auriculares e se encaixam no canal aditivo usando as pontas dos ouvidos. E para atender a todos, o fabricante oferece nada menos que 9 pares de hastes com controles táteis moldadas para descansar na orelha. Grande destaque: o estojo de carregamento. Muito compacto, possui um acabamento em plástico que facilita sua aderência. A tampa atípica abre por deslizamento. A zona tátil está localizada na parte superior da haste, evitando o manuseio incorreto. Um total de 6 funções são acessíveis através dos fones de ouvido. Para aproveitar ao máximo esses fones de ouvido, é melhor usar o aplicativo Soundcore. Além dos tutoriais para posicionar os fones de ouvido corretamente, também dá acesso a muitos parâmetros, incluindo redução de ruído ativa e modo transparente. Também será possível gerenciar os atalhos dos fones de ouvido. Em suma, o aplicativo é extremamente bem feito e, acima de tudo, muito completo. Ela será uma verdadeira aliada na hora de ouvir sua música. Em termos de qualidade de som, a reprodução de áudio é muito bem balanceada e nenhuma falha importante foi verificada. A Anker oferece autonomia de 6 horas e meia para os seus fones de ouvido. Em seguida, levará 2 horas para reabastecer sua energia. A Apple, obviamente, oferece ótimos fones de ouvido. O estojo e os protetores auriculares são revestidos em plástico branco brilhante, uma assinatura da marca. O AirPods Pro tem direito a um aumento do nível de conforto. A Apple está abandonando o tamanho único e agora oferece pontas de silicone em 3 tamanhos diferentes. No entanto, os fones de ouvido não são verdadeiramente de ouvido. Suas pontas só param na entrada do canal auditivo. A autonomia do AirPod Pro está à altura das expectativas e oferece em média 5 horas. Quanto ao case, ele se encarrega de recarregar os fones de ouvido 4 vezes antes de ter que recarregar também a bateria. Finalmente, o som é limpo, transparente e versátil. A redução de ruído ativa é muito eficaz. Se você conhece a primeira versão do Momentum, não ficará surpreso para encontrar as mesmas bases de concepção e design do primeiro modelo. Apenas o tamanho dos fones de ouvido e a cor do tecido que cobre a case são diferentes nessa segunda versão. Ao todo, ele exala solidez e nenhuma falha é visível. Com certificação IPX4, os fones de ouvido são resistentes à chuva e ao suor.
Uma das principais áreas de aprimoramento do Momento diz respeito ao conforto e ao aspecto mais universal de usar fones de ouvido. Os controles de toque ainda estão lá, quase todos os controles estão presentes nos fones de ouvido. Observe que todas as configurações estão presentes no aplicativo Mobile Smart Control. A experiência do usuário é muito agradável. Em relação à autonomia, será necessário se satisfazer com em média um pouco mais de 5 horas. Finalmente, na qualidade de som, a renderização do áudio é bem balanceada e rica. O grave é profundo, forte e bem definido, e a reprodução do espaço estereofônico é simplesmente excelente. Pois é, amigos, isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, fique à vontade para curtir. Mas antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações. Quanto a mim, nos encontraremos muito rapidamente para novas descobertas de alta tecnologia. Cuidem-se e nos vemos em breve.